Engraçado que a mesma pessoa que vira para você e diz que nenhuma folha cai sem que Deus tenha o controle da situação, geralmente é a mesma que se indaga: por que foi que Deus não estava comigo naquela situação? Olá, eu sou a Laísa, você está no Passo Adiante. Hoje a gente vai falar do paradoxo da crença. É muito comum que as pessoas, especialmente as cristãs, né, católicas, evangélicas, espiritistas, coloquem essa premissa de que tudo acontece segundo os desígnios de Deus. Todas as coisas acontecem porque Deus quis. Mas essas mesmas pessoas também, muitas vezes, quando acontece um acidente, alguma coisa que elas não queriam, ficam lá puto revoltos porque, meu Deus, eu tava fazendo tudo certo e mesmo assim me abandonastes. Como é que Deus te abandonaste se nada acontece sem que Ele queira? Como é que Deus permite que existam as coisas que existem no mundo, sendo que Deus é justo e Deus ama todo mundo, e mesmo assim a maldade está aí, os crimes estão aí, as pessoas de outras cores de pele estão aí, as pessoas com deficiência estão aí, as pessoas que têm uma orientação sexual diferente estão aí. Como é que Deus permite tudo isso? Deus quis que todas essas coisas existissem. Deus quer que todas essas coisas existam. E não é por acaso. É para que a gente aprenda a conviver com todas essas diferenças e diversidades. E é para que a gente pare de fazer tanta maldade e coisas ruins uns com os outros e com a gente mesmo. Por que é tão difícil a gente se colocar nesse lugar, né, de entendimento? Porque para fazer isso a gente tem que tirar o de Deus da reta. Porque quando a gente coloca que tudo é vontade de Deus e as coisas só são assim porque Deus quis, nananã, muitas vezes a gente se mantém em situações até de risco, né? A gente sabe aí de mulheres que não se separam de maridos abusivos porque na Bíblia diz que não pode separar. Ou a gente justifica, né, uma guerra, um ataque terrorista em nome de Deus. E esses dias aqui eu tava falando que a gente tem que parar de terceirizar o serviço. Deus não tá te dizendo para ir lá matar ninguém. Deus não tá te dizendo para ficar numa situação que tá te fazendo mal. Deus está te colocando diante de alguma situação para que você tome uma decisão equilibrada, para que você possa aprender alguma coisa com aquilo que está acontecendo. Aí aqui eu tô falando Deus, mas você pode chamar da sua entidade superior favorita, tá? Falando Deus é porque a gente alcança mais pessoas. Eu já escutei em vários lugares, né, que eu escolhi nascer com deficiência, eu escolhi viver as experiências de abuso que eu vivi, eu escolhi tudo que aconteceu muito antes de eu nascer. Diametralmente oposto a isso, eu escutei e escuto que nada é impossível para Deus, porque se Ele quiser te curar, Ele te cura. Se Ele quiser fazer brotar um olho que eu nem tenho mais, Ele faz. E qual dessas pessoas tá certa? Nenhuma. Qual dessas pessoas tá errada? Nenhuma. Porque, no fim das contas, a gente não tem certeza de absolutamente nada. A gente tem fé nas coisas, a gente espera que as coisas sejam de determinada maneira, mas independente delas serem ou não, tudo que está ao nosso controle, né, tudo que está ao nosso alcance é ser pessoas menos ruins. Se você acredita que você vai voltar para a Terra várias vezes até não precisar voltar mais, em razão das reencarnações,
Você já entendeu que cada reencarnação que você vem, você tá ali moldando sua escultura espiritual, né? Pra ela ficar arrumadinha, perfeitinha, pra chegar no momento que você não precisar voltar mais. Se você é uma pessoa que acredita que morreu, acabou, então você muito provavelmente acredita que se você, né, assim, as pessoas que ficam fazendo coisa errada, elas não vão no mesmo lugar que você, elas vão lá pra baixo enquanto você vai lá pra cima, supondo que você seja uma pessoa que efetivamente está fazendo coisa boa. Porque fazer fofoca não é uma coisa muito boa, ficar desejando mal pros outros não é uma coisa muito boa, ficar criando intriga não é uma coisa muito boa. Então, assim, a, a crença, a fé, ela é paradoxal e ela tem que ser, é da natureza dela. Mas isso não quer dizer que a gente não deva acreditar em alguma coisa, até porque se a gente não acredita em alguma coisa, a gente enlouquece. E era isso que eu tinha para dizer essa semana.